Aplicações web modernas, utilizadas atualmente, implementam a arquitetura cliente-servidor, separando partes que são executadas no cliente, no navegador web, e que são executadas no servidor. A partir de agora, nessa disciplina, nós vamos estudar sobre a arquitetura dessas aplicações. Nós vamos estar utilizando o React.js para implementar as partes da nossa aplicação no cliente e o Express como componente de servidor da nossa aplicação. A arquitetura cliente e servidor separa uma aplicação distribuída entre dois componentes principais, o cliente e o servidor. Considerando especificamente uma aplicação web, a comunicação entre o cliente e o servidor é realizada por meio de requisições HTTP. Atualmente, as aplicações web implementadas nesse modelo seguem o modelo de uma aplicação full stack, que dá nome à nossa disciplina. Nesse modelo, as partes do cliente são implementadas utilizando algum framework de front-end, como é o caso do React. E o React, no caso, a parte cliente da nossa aplicação, se comunica com o servidor por meio de requisições HTTP, especificamente utilizando um formato de comunicação com o servidor. Hoje, um dos formatos mais populares para fazer esse tipo de comunicação é o formato JSON, padronizado pela linguagem JavaScript. Nessa disciplina, nós vamos estar estudando com foco maior, a partir de agora, a parte de implementação do lado do servidor, com o Framework Express. A partir desse momento, as nossas aplicações Express vão implementar rotas que vão ser acessadas pelo nosso componente cliente por meio de requisições assíncronas, por meio do uso do FET, do XML HTTP Request ou do Axios, para pedir a atualização de dados do nosso servidor. Nesse modelo de aplicação, o servidor também é frequentemente referenciado como uma API de Web Service ou como uma API Web. Considerando ainda esses conceitos, nessa parte da disciplina nós vamos continuar a nossa evolução considerando a implementação do modelo de uma aplicação Ajax. No nosso modelo de aplicação Ajax, a parte do cliente que envolve o motor Ajax e a parte do navegador vai ser implementada por meio do React. Enquanto que, utilizando as ferramentas de Axios, FET, XML HTTP Request para realizar requisições HTTP ao servidor, nós vamos estar também implementando em Express a nossa parte de servidor, que é responsável por fazer a conexão com o banco de dados e mandar atualizações de dados ao cliente. Em termos de implementação, o que nós vamos implementar a partir de agora vai ser um modelo de aplicação Express no nosso servidor. Essa nossa aplicação Express, ela vai ser disponibilizada em uma determinada porta da aplicação e ela vai implementar uma rota. Essa rota, a princípio, vai retornar um dado em formato JSON. E esse dado JSON vai poder ser acessado por componentes React, fazendo requisições assíncronas de HTTP direcionadas a esse servidor. Nesse ponto, observem que nós temos um componente React, que ele tem uma função chamada getMessage, que vai ser disparada no clique de um determinado botão. E ao clicar nesse botão, vai ser realizada uma requisição HTTP direcionada ao nosso servidor, implementado utilizando o Express. Essa requisição ela vai retornar um dado JSON, que vai ser utilizado para atualizar a interface. Nesse ponto, é importante entender que é como se os nossos componentes implementados em React, eles vão ter a funcionalidade, a possibilidade de fazer uma chamada em uma API remota implementada na nossa aplicação Express. Essa chamada de API ela vai ser realizada por meio de uma requisição HTTP direcionada ao servidor, executada pelo nosso próprio cliente, pelo navegador web, utilizando as diferentes APIs que nós estudamos,
O servidor, por sua vez, vai ser acessado em uma rota dentro do Express. Essa rota ela vai retornar um dado em formato JSON, e esse dado em formato JSON vai poder ser utilizado para atualizar a interface dentro do navegador web. Esse modelo de aplicação é um modelo que caracteriza as aplicações web full stack implementadas atualmente. Na disciplina, nós vamos dar um foco maior no uso do React e do Express. No entanto, aplicações web full stack podem ser implementadas utilizando diferentes frameworks, tanto para o lado cliente quanto para o lado servidor, bastando que seja padronizada o uso do protocolo HTTP de comunicação entre o cliente e o servidor e o formato de mensagens que vão ser distribuídas dentro dessa aplicação.